Graça e paz a todos, graça e paz a todos, mais uma vez, programa Brasil Preterista, mais uma live aqui em ritmo de final de ano, rapaz. E desta vez conseguimos trazer hoje, está aqui ele, professor André da Conceição Marcelino, esse nosso grande mestre aí, versado no grego, versado no hebraico, é fera, esse é fera. Saudade de você, Marcelino. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao canal Brasil Preterista. Vamos saudar aqui as pessoas. Já tem gente na espera, Marcelino, ali no chat. Deixa eu ver quem já está falando aqui conosco. Olha só essa figura aqui. Conhece? Boa noite a você aí na Grécia, Wesley. Lá já está no ritmo, né? Já está no ritmo da virada do ano. Aquelas comidas maravilhosas que ele traz no WhatsApp. Lá me mostra, eu fico, ó, com a boca cheia d'água, aquele desejo de ir à Grécia, conhecer a culinária, conhecer a cultura, o berço da civilização, da humanidade, da cultura. Ali deve ser tremendo, vamos passar uns dias ali. Feliz ano novo, Wesley, para você, para sua família aí na Grécia, para os seus parentes aqui no Brasil também. Aí conosco na espera, olha, quem veio prestigiar é Márcio Costa, esperando ansioso para assistir. Vai ser maravilhoso sim, Márcio, obrigado. Robson do canal 2.0. Esse é o seu oponente lá no debate, hein? Dia 21 de janeiro, no canal do Feologúmena, a gente vai ter esse encontro dessas duas feras, dois preteristas. Um parcial, né? E o outro completo, que é o Marcelino. E a gente vai ter, pela primeira vez, hein? Eu não lembro de ter assistido um debate preterista contra preterista. Esse negócio vai ser tremendo. E aí o Robson, ele tá com o link do canal. Se ele quiser entrar também, a gente vai bater um papo. Hoje aqui o assunto é só Mateus 24. Vamos saber se Jesus falou ao público, Marcelino, ou se ele falou em particular com os discípulos. Mas, Marcelino, aproveitar que já falei aqui muito, daqui a pouco se aparecer mais as pessoas no chat, fique à vontade, eu queria que você se apresentasse, falasse de onde você está nesse momento. Você é pastor, que eu sei, você é professor de grego, de hebraico, enfim, fala aí, mostra o currículo. O homem não é pouca coisa não, gente. Vamos lá, Marcelino, é com você. Boa tarde, Claudemir. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai vir essa gravação aí. Primeiramente, agradecer a você por essa oportunidade, né? Como eu falei para você, eu não gosto muito assim de me expor muito, né? Você várias vezes já me fez esse convite, mas praticamente essa última vez você me intimou, né? Então, eu, para não receber um processo, eu falei, não, agora eu vou ter que ir nessa daí. Não tem como dizer mais não, né? Mas eu agradeço a você pela essa oportunidade para a gente trocar uma ideia, um papo legal aí. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou carioca aqui, carioca da gema, como diz, né? Sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana, tá? Sou professor de grego, de hebraico, minha especialização é na área de teologia do Antigo e do Novo Testamento. Sou formado como tradutor também. Acho que eu fui o último aluno da Escola de Tradutores aqui do Rio de Janeiro, desde 2011. Sou professor de exegese também, crítica textual, né? Sou juiz de paz, pastor, como eu já disse aí também. E eu não costumo muito também misturar religião com, vamos dizer assim, com um seminário, né? Um seminário é um estudo diferente da igreja. Um seminário a gente bota mesmo para fora o que a Bíblia diz ali, né? É diferente da igreja, aí que a gente tem que manter um pouco da tradição ali, né? Mas eu espero que o nosso bate-papo seja muito bacana, né? E vamos tentar esclarecer se Jesus realmente falou à nação de Israel ou somente em particular aos discípulos ali, né? Quando a sua vinda, né? E detalhe também que a gente pode analisar também. Esse Jesus que ele estava falando era o Messias de Israel ou é o Jesus ressuscitado dos gentios? Será que tem diferença de um para o outro? Olha que tem, hein? Isso com certeza vai ver isso aí. Muito bem. Gosta, né? Eu gosto, quando você traz essas nuances diferentes assim, é interessante. Vamos ver se eu consigo compartilhar o texto e nós falando a leitura prévia aqui. E aí, a gente vê aqui compartilhamento de tela.
Deixa eu procurar aqui a tela aqui, Mateus 24, que é o que a gente Eu já tenho aqui na minha Bíblia também, tá? É o texto que a gente vai trabalhar. Se o notebook... Bom, pessoal. Pronto. Pode abrir aí, eu queria ver aqui se eu consigo. Isso, é bom que as pessoas possam ver. Tá compartilhando tela já? Já consegue ver aí? Não, para mim aqui não apareceu. Já está aparecendo? Não, ainda não, né? Vamos compartilhar. Vai agora, que eu vou adicionar o palco. Vai aparecer. Aí. Já está em tela. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Eu não sei, às vezes, da última vez que eu fui dar o zoom, acabou que a tela não compartilhou. Mas aí, tá dando certo ainda, Marcelino? Tá maior a letra? Sim, dá para ver legal. Mas eu estou com o livro aqui também. Eu vejo por aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. A gente vai se aprofundar mais nesses primeiros versículos, né, salvo engano. Mateus 24. Vamos ler aqui os primeiros versículos. Como eu disse para você, eu estou com o Bíblia aqui. Manda ver. Eu vou deixar na tela para o pessoal acompanhar. Então, vamos lá. Faça a leitura, pode fazer as... Porque eu estou com o Bíblia aqui, aí para mim é indiferente. Entendeu? Pelo zoom que eu dei aqui agora na tela, quem estiver acompanhando vai conseguir ver sim. Vai dar para ver. Vou até dar mais um zoom, acho que ainda cabe. Mas pode mandar bala. Essa aqui é a Almeida, né? É uma das versões da Almeida. Não sei se é a Ara. Eu gosto muito dela. Então vamos lá? Pode começar. Então vamos lá. O meu tem um texto áureo dizendo assim: discurso escatológico, destruição do templo. Jesus saiu do templo enquanto caminhava, aproximaram-se os discípulos e lhe mostraram as construções do templo. E lhes respondeu: vede tudo isto, pois eu vos asseguro que desmoronará sem que fique pedra sobre pedra. Então Jesus saindo do templo, possivelmente no Shabat, tá? Não sei se ele foi convidado a participar do Shabat ou ele fez alguma literatura litúrgica. Infelizmente, o autor aqui não dá esse detalhe, mas o detalhe que ele dá é que os discípulos estavam lá fora esperando Jesus. Okay? Então Jesus sai e do nada Jesus fala assim para ele: está vendo essa construção? Vocês não verão pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí, eles estão sentados no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram em particular e lhe perguntaram: olha só, Jesus estava ali, talvez conversando, alguns discípulos chegou em particular perto dele, vamos dizer assim, na gíria carioca, aqui no pé do ouvido, e falou chamou assim, na xinte. Diz-nos, quando acontecerá isso e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Presta atenção. Existem 3 questionamentos ali. Primeiro, quando acontecerá isso? Qual o sinal da tua chegada? E, por último, qual será o fim do mundo? Vamos partir pelo pressuposto aí. Primeiro, diz-nos quando acontecerá isso. Isso o quê? Jesus acabou de dizer para eles que era a destruição do templo. Então, a primeira pergunta é: quando que acontecerá isso? Isso o quê? A destruição do templo, é a primeira coisa. E qual é o sinal da tua chegada? Depois da destruição do templo, viria então um sinal que eles falariam: olha, Jesus está voltando agora, porque houve a destruição do templo e houve agora um sinal que diz que ele está vindo. E o fim do mundo. No grego, essa palavra aí, eu tenho aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vai dar para ver legal. Deixa eu trocar aqui. Vou colocar você em tela maior. Ok. Peraí, deixa eu voltar para... Estou diminuindo aqui. É porque tá lento. É que tá lento aqui, meu notebook tá terrível. Não, tudo bem, tranquilo. Aí eu vou te colocar em tela cheia. Ó, esse daqui é o Códice Vaticano, tá? Isso aqui é uma cópia do Códice Vaticano. Chama-se Códice Vaticano porque ele está na Biblioteca do Vaticano. Tá ok?
E ele diz uma coisa muito interessante aqui, ó. Aionos. Aionos não é mundo, é século, é era. Então, quando sucederão essas coisas? E qual sinal da tua vida? E quando será o fim do mundo? Não. Quando será o fim da era, do século? Estava terminando ali agora. O primeiro século estaria terminando, começaria o segundo. Ok? Então, pode se Vaticano traz a expressão aionos. Não traz a expressão cosmos, é mundo. Fica muita atenção nisso aí. Agora eu tenho aqui o Códice Sinaíticos. Ele faz aqui em amarelo. Esse Códice Sinaítico, também do quarto século, ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Ele diz Eucômene quer dizer mundo habitado. Quando ele diz mundo habitado, ele não está dizendo o planeta inteiro. Primeiro, que os discípulos, eles nunca saíram de Jerusalém. Segundo, América do Sul, América do Norte, a Europa, ele não tinha noção disso. Terceiro, quando ele escreve, Mateus, ele escreve aos judeus. Por que ele escreve aos judeus? Nós temos elementos linguísticos que diz que realmente ele escreve aos judeus. Por quê? Se você pegar lá, todo o livro de Mateus, ele fala de leis, ele fala da Torá, ele fala de sacerdotes, ele fala da guarda do sábado. Então, ele dá a entender, toda a literatura dele, que ele está falando para os judeus. Quem escreve aos gentios é Lucas, junto com o apóstolo Paulo. Mas isso aí é um outro assunto. Tá? Então, nós temos que direcionar que quando ele diz aqui o mundo habitado ali, está dizendo o mundo deles. Ele não teria ideia na cabeça que existiria o Brasil, a Europa, nem qualquer outro lugar. É o mundo habitado que ele está dizendo, é o mundo habitado deles. Em particular, olha que coisa, o livro de Apocalipse para o mundo inteiro, ele chegaria perto das pessoas e falaria, olha só, os discípulos aqui me perguntaram uma dúvida, e eu vou explicar para vocês, vou explanar aqui para todo mundo o que eles perguntaram. Eles perguntaram isso. Não. Jesus simplesmente respondeu eles em particular. Por quê? Porque a conversa seria restrita somente a eles, não fora dali. A conversa é entre eles e os discípulos, não ao mundo inteiro. Então tem que analisar esse detalhe. Segundo, se Mateus escreve aos judeus, nós estamos falando aqui do Messias. O Messias que estava debaixo da lei, o Messias que viria salvar Israel, ou os judeus, os palestinos, mas o Messias que seria crucificado, assim como diz no livro de Oséias. Eu vim para o meu povo Israel. Bom? Porque é assim que ele se apresenta, né, na Antiga Aliança. É assim que ele se apresenta, né, na Antiga Aliança, né? Como esse Messias ali da interpretação dos judeus, né? Separar da graça, que é o ressuscitado, e daquele que está debaixo da lei. Analisar isso é muito interessante. Tá? E Jesus respondeu, cuidado para que ninguém vos engane. Mas peraí, ninguém quem? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Pois muitos se apresentarão alegando o meu título. Não pode aparecer isso aí, porque aqueles que teriam certeza do Messias, assim como João Batista mesmo falou com ele lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não tem como aparecer outros Messias. Esse era o único. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, simplesmente diz aí, cuidado para que ninguém vos engane. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Pois muitos se apresentarão alegando o meu título, dizendo que são o Messias e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e notícias de guerra. Que guerras e notícias de guerras é que ele está falando? É o Império Romano agora invadindo Jerusalém. Atenção, não vos alarmeis. Não fiqueis preocupados. Não fiquei assustados. Vocês não conhecem a Torá? Eu estou falando isso desde lá de trás. Então não vai pegar ninguém de surpresa.
Ele apenas está adiantando alguma coisa que está se acontecendo. E uma outra. Tudo isso acontecerá, mas ainda não é o fim. Isso tudo acontecerá. Isso tudo o quê? As guerras, a destruição do templo, as perseguições, aqueles que disseram que seriam o Messias. Messias. Ele não falou o Jesus ressuscitado. Ele está falando do Messias de Israel. Povo se levantará contra povo. Povo se levantará contra povo. Está falando no singular, não está falando no plural. Está falando de uma nação. Vamos respeitar a língua portuguesa. Se nós somos brasileiros, que a nossa língua nacional é o português, então o português está dizendo que povo se levantará contra povo. Então ele está falando do singular. Um povo se levantará contra outro povo. Israel junto com o Império Romano. Um defende e o outro ataca. Deixar isso bem claro. Reino contra reino. Que reino? O reino espiritual de Cristo com o reino agora estabelecido do Império Romano. Haverá caresias, né, e terremotos em diversos lugares. Tudo isso é o começo das dores do parto. Se entregarão uns aos outros para fazer uma ligação com o livro de Deuteronômio, capítulo 28, que Flávio Joséfo diz isso aqui muito bem, que ai das grávidas naquele dia, e benditas serão as estéreis. Aí você fala, poxa, mas Jesus está amaldiçoando quem vai dar filho e vai estar bem dizendo aquelas que são estéreis? O livro de Deuteronômio diz exatamente isso aí. Que as mulheres naqueles dias, quando deram à luz aos filhos, comerão a carne dos seus filhos para não morrer de fome. Jesus fala isso lá no livro de Deuteronômio. Por isso que a estéril vai dizer, graças a Deus que eu não tenho filho, que eu não vou passar esse mesmo processo que ela está passando. É isso que ele está querendo dizer aqui. Fora que na guerra... Oi? Fora que na guerra, no contexto do Antigo Testamento, a gente vai ver que quando o povo judeu passava por guerra, era costume de rasgar a barriga das grávidas, viu? Eles matavam, inclusive, as grávidas e a criança. Era costume. Verdade. Costume de guerra. Isso, é. Então, pode continuar. Muitos falarão e se trairão mutuamente. Pode para falar. Pode continuar. Você pode... Palavra com você. Daqui a pouco eu apresento aqui o Robson. Tá. O Robson é nosso. Já ele fala. Está ouvindo aí. Então, muitos falharão e se trairão e se odiarão mutuamente. Claro, uns vão se matar, outros. É lei da sobrevivência. Primeiro eu que se dane você, vamos dizer assim, né? Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E ao crescer a iniquidade de quem? Deles. Porque agora pergunta, cadê o Jesus agora que pregou o evangelho? Cadê o Jesus agora que dizia que era o Salvador? O amor de muitos se esfriará. Mas quem aguentar até o fim se salvará. Opa, esse aqui é interessante, hein? Presta bem atenção. Mas quem aguentar até o fim se salvará. Se salvará de quê? Se salvará da sobrevivência. Aquele que está no campo não volte para a cidade, porque ela está sitiada. Aquele que está no telhado lá se escondendo, não desça para pegar coisa alguma. Os guardas estão lá embaixo. É isso que ele está dizendo. Salvar o quê? Salvar a própria vida. Essa questão, me perdoe aqui, eu estou como professor e não como pastor, essa questão de dizer assim, eu vou aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Ué, então é você agora que decide? Ou seria Deus agora que decidiria sobre a sua vida? Aí eu vou aceitar Jesus. Ah, como é que é isso? Quer dizer que se você não aceitar, ele vai ser rejeitado. Então quer dizer que, tecnicamente, você é maior do que ele? Poxa, interessante. A boa notícia do reino será proclamada a todas as nações e então chegará o fim. O fim de quê? O fim dessa era, como ele diz ali agora. A destruição do templo, o domínio do Império Romano e a destruição dos judeus. A história diz isso. A história diz isso. Agora, a grande tribulação. Ele estava falando de quê? Dos sinais que haveria de vir, da destruição do templo e o fim da era. A gente tem que analisar aqui a questão semântica do texto. Ele fez um resumo, agora ele vai detalhar exatamente o que está se acontecendo. Se você pegar o livro de Gênesis, que está dentro desse contexto aqui,
No capítulo 1 você vai ver assim, e Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Mas você pega o capítulo 2, você vai ver lá que o autor está dizendo que Adão estava sozinho e não tinha mulher. Ué, mas se o capítulo 1 diz que Deus fez o homem e a mulher, como é que agora ele estava sozinho? É porque lá ele fez a história por completo e agora ele vai detalhar do jeito que está falando. Isso aí chama-se análise semântica de discurso. Ele está detalhando o texto. Eu estava dando essa aula de exegese para os alunos seminários e eu peguei 5 alunos que estavam dentro da aula e coloquei ele para fora da sala. Eu tinha levado um prato e eu quebrei esse prato lá dentro. Ninguém estava vendo nada. Aí eu chamei o primeiro aluno, eu falei assim, agora você vai fazer uma análise de discurso de como aquele prato foi quebrado. Aí ele escreveu no papel. O segundo fez a mesma coisa. O terceiro, o quarto e o quinto. As 5 histórias que todos os 5 escreveram, nenhum batia com o outro. Ah, o André pegou o prato, jogou pro alto, ele caiu. Ah, o André estava chateado, pegou o prato, tacou na mesa. Ah, ele pegou e jogou na parede. Qual dos 5 estão certos? Todos os 5 estão certos. Cada um narrou uma forma diferente da outra. Mas o principal qual era? O prato foi quebrado. Então a gente tem que analisar essas questões ali. Então, quando Jesus falou ali agora, ele está falando para os judeus, em particular. Porque se ele fosse para falar todo mundo, ele reunia toda a multidão. Ó, o pessoal me perguntou isso, eu vou responder isso, isso, quero que todo mundo saiba. Então, foi particular para eles. A gente não tem nada a ver com isso. Segundo, a grande tribulação. Olha só. Quando virdes entronizado no lugar sagrado o ídolo abominável, anunciado pelo profeta Daniel, ele está falando aqui do anticristo. Anticristo é uma preposição latina anti, que quer dizer o oposto. E Cristo aqui é a versão grega do Messias, Mashiach, em hebraico. Ele tem que colocar Christos, porque ele está escrevendo em grego, não em hebraico. Christos ali é o Messias que ele estava esperando. Então, os que vivem na Judéia, escape para os montes, como se ele vivesse no monte lá, que ele fosse salvo. Sim. Agora, se o Apocalipse, se isso aqui é escrito para o mundo inteiro, o que adianta eu fugir para os montes se o mundo inteiro vai acabar? Não tem como. Quem estiver no terraço, não deixa para recolher as coisas da sua casa. Quem se encontrar ao campo, não volte para pegar o manto. Por quê? Lá no verso 13 está dizendo exatamente isso. Mas quem aguentar até o fim, esse vai se salvar. Se esconde lá, meu irmão. Esquece tudo. Vamos fazer um paralelo aqui. Eu esqueci o feijão no fogo. Cara, deixa para lá. Salva a tua vida. Você vai se salvar. É isso que ele está querendo dizer. A gente só apenas está modernizando para entender o que ele está querendo dizer ali. Ai das grávidas, das que derem luz naqueles dias, como eu acabei de falar agora. Vai ter que comer a carne dos filhos. Vai passar mal. Vai ficar com fome. Vai ver o filho chorando de fome. Mata ele e come a carne dele, igual o livro de Deuteronômio está falando. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Parou. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. No inverno era onde toda a população de Israel se recolhia dentro das suas casas. Ninguém sai no frio. Ou no sábado, que era o Shabat, onde reunia todos os povos para entrar dentro do templo e adorar a Deus. Quando é que o anticristo foi e invadiu Israel? Exatamente no inverno e no Shabat. Ele foi estratégico. Haverá uma tribulação tão grande como não houve desde o começo do mundo até agora. E nem haverá no futuro. Olha! Eu vou ler de novo, que parece que eu não... Ou seja, é um acontecimento singular, único, né? Não tem essa história de dizer o que aconteceu lá no ano 70, vai ser apenas uma tipologia do que vai acontecer no futuro. Não, é um evento único, não tem tipologia, não tem uma segunda vez isso se repetir, né? É desse jeito. Não. E como você falou de futuro aí também, ele já está predizendo algo que vai acontecer na época dele. Isso. No futuro, então, daquela geração. Para ele é daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, não. É o amanhã. Hoje é domingo, amanhã já é segunda.
Então, para mim, o futuro, segunda-feira já é o futuro, porque já é o amanhã. O futuro ele é atemporal, ele não tem data. Daqui a 10 minutos, para mim, é um futuro, porque vai vir ainda. O futuro é algo que vai vir. Isso que tem que ser analisado. Por isso que eu falei, se nós somos brasileiros e a nossa língua nacional é o português, a gente tem que entender o português. Diferente de mim, que eu sou professor de hebraico e grego, aí já é outra situação. Mas aqui o texto está dizendo aqui claramente, haverá uma tribulação tão grande como não houve desde o começo do mundo até agora e nem haverá no futuro. Então, essa grande tribulação não vai existir, porque foi para eles lá. Para eles. Quem está dizendo isso? É para eles. E uma coisa interessante, se eu vivo hoje debaixo da graça de Deus, por que Deus vai botar o terror em cima de mim, cara? Se eu uso a Bíblia como minha regra de fé e a minha bagaceira. Base. A Bíblia tem que me dar um fortalecimento. A Bíblia ela tem que me dar o quê? Um escudo para me fortificar. Ela não pode botar o terror em mim. Ela não pode me ameaçar. Porque eu vivo debaixo da graça. Eu não estou debaixo da lei. Eu não estou preso à lei. Então, a gente tem que entender que o Jesus que eu sirvo agora é o ressuscitado, o da graça. Aquele que Paulo vem pregando agora aos gentios. Não que aquele que os judeus estavam pregando. Os judeus pregavam para os judeus. Pregava para os judeus quem? O Messias prometido da lei de Israel. Esse você prega para eles. Porque eles estão debaixo da lei. Não cumpriram a lei, agora olha o que vai acontecer com vocês. Aí sim eu concordo em gênero, número e grau. Agora o Jesus da graça é diferente. Esse agora é diferente. Porque Jesus falou assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Eu nunca vi Jesus, não sei nem como é que ele é. Mas eu creio no meu coração que ele existe. Eles foram testemunhas e não creram. Então agora vocês vão pagar pelo que vão fazer. É esse que... Aí tem que entender essa dinâmica do texto. A gente não pode isolar a situação e dizer, não, é desse jeito aqui. Entendeu? Boa. Ó, se não fosse abreviar aquele tempo, ninguém se salvaria. Se salvaria de quê? De morrer na mão dos romanos. Esse que é o propósito do texto. Se salvaria de quem? Eu aceitei Jesus, sou salvo. Salvo de quê? Salvo de quem? Salvo de quem? Eu vejo as pessoas falar isso na igreja, parece que é uma dinâmica assim de decorar. Aí hoje eu sou salvo, tá? Mas salvo de quem? De quem? Me explica aí. E o cara não sabe. Então fica aquela coisa de decoreba, entendeu? Um fala uma coisa, outro fala outra. Superficial, né? Aí o cara só decora. É um conhecimento superficial. Superficial. A palavra mais correta é superficial. É igual aquele negócio que o cavalo usa, só olha para frente, não olha para o lado. Por quê? Porque não tem como você olhar para o lado, só olha para frente. Aí eu sou salvo, tá? Mas salvo de quê? Pô, nunca parei para pensar nisso. É salvo de quem? Caramba, não tem a menor ideia. André, você me permite aqui uma parte aqui, rapidinho? Você segura aí onde você está. Você pausou aí na tribulação. Você segura aí um tempinho, você parou aí na tribulação, toma uma água. Quero aqui falar um pouquinho de apresentar o meu amigo Robson, tá? Uhum. Ele será a pessoa com quem você já tem trocado uma ideia lá no grupo do WhatsApp, né? Vai ser a pessoa com quem você vai debater, mas vai ser um debate bem amistoso, né? Onde vai ter, de um lado, a gente vai ter aqui o professor André, muito educado, Robson também, muito amigo nosso, e aí um vai expor sua visão preterista completa e o outro vai colocar uma visão diferente. Eu não sei se o Robson se denomina, se ele gosta desse... Acho que ele é mais preterista ortodoxo, não gosta muito dessa nomenclatura parcial. Eu também, de fato, não acho estranho essa nomenclatura preterista parcial, né? É como se fosse a metade do passado, a metade do futuro, é um negócio meio... Acho melhor o preterismo ortodoxo também, viu, Robson? Robson, deixa o Robson falar um pouquinho. Pizza dupla, né? Uma parte é salgada e outra é doce, né? Deve ser. Mas vamos ouvir um pouquinho o Robson. Se ele quiser falar, se ele quiser entrar na questão se o texto era particular para os judeus daquele tempo, ele fica à vontade. Se ele quiser só falar, fazer a propaganda do debate, fica à vontade. Viram aqui um bate-papo aqui. Esse é fera. É fera. Boa tarde, Claudemir. Boa tarde, professor André. Então, tem essa questão do preterismo, né? O pessoal fala, preterismo quer dizer passado. Então, não pode ter preterista parcial, porque se for parcial, não é passado.
A gente tem que entender o contexto. Quando surgiu essa nomenclatura, né? Preterismo, quando surgiu na história, todo mundo sabe que foi numa obra de um padre jesuíta, Luiz de Alcazar. Surgiu essa nomenclatura, né? Não é que o pensamento não existisse antes. Assim como, por exemplo, a Trindade só recebeu o nome de Trindade lá no século IV. Não quer dizer que não existia Trindade antes. A Bíblia também. A Bíblia só foi chamada de Bíblia, o compilado chamado de Bíblia, lá no século V. Não quer dizer que não existia Sagradas Escrituras antes, né? A mesma coisa o preterismo. Recebeu esse nome no século ali, por volta do século XVII, não quer dizer que não existia esse conceito antes. Apenas recebeu essa nomenclatura. Mas mesmo assim, por que então é preterismo? Quer dizer passado, existe um parcial preterista. Porque quando surgiu o preterismo ali no século XVII, a interpretação dos pais ali da Revolução Protestante era de que 100% do Apocalipse tinha acontecido, né? E veio um padre dizendo, não, 90% aconteceu. Os protestantes diziam que 100% iria acontecer, né? Reformulando o que eu falei aqui. Eles diziam que 100% iria acontecer. E veio um cidadão lá e disse, não, 90% aconteceu. No contexto da época, a gente tem que entender, no contexto da época, de 100 passar para 10%, pô, aí deu o nome de preterismo, né? Que é passado. De 100% que iria acontecer no futuro, ficou apenas 10%, 90% aconteceu, aí veio esse nome. E é basicamente isso que eu defendo, professora, de que basicamente 90% do que está no livro do Apocalipse já aconteceu, ficou no passado, lá por ocasião da destruição de Jerusalém. 90%. Ou seja, dos 22 capítulos que tem no Apocalipse, 19 ali já ficou para trás, que dizem respeito à grande tribulação, dizem respeito ao Sermão do Monte, dizem respeito a tudo que foi profetizado na Antiga Aliança, tudo isso, Sermão do Monte, Daniel, os profetas, tudo ficou ali em 70. Só que teve um algo a mais ali que João trouxe, que os profetas não falavam, e que o Sermão do Monte, ali em Mateus 24, também não mencionou, que é o quê? Que é o reino milenar. Cristo ali, você pode ver em Mateus 24, não fala de reino milenar, de um período onde os santos reinariam com Cristo por 1000 anos, não é falado ali em Mateus 24. E da ressurreição dos mortos também. Mateus 24 não fala da ressurreição dos mortos. Então, eu creio que esses dois momentos ali é abordado apenas, unicamente por João no livro do Apocalipse. Não é abordado anteriormente, não é abordado por Cristo, não é abordado pelos outros apóstolos, não é abordado no Antigo Testamento. É algo que só é abordado no livro do Apocalipse, né? Então, basicamente, é isso que eu defendo. Não sei se deu para entender, se ficou muito confuso. Eu acho que ele já fez, foi a introdução dele para o debate do dia 21 aí, viu? Já adiantou as coisas aí, rapaz, olha aí. Então, já adiantei bastante, já dei um spoiler aí, né? Mas é porque é o seguinte, esse tal de preterismo parcial, é como eu vivo dizendo, se preterismo é minoria, professor, o parcial é minoria da minoria. Então, eu tenho que explicar para o pessoal entender, porque são poucas pessoas que abordam, né, a questão do preterismo parcial, né? Boa. Então, assim, daqui a pouco, acho que o Robson, você vai ter uma live agora daqui a pouco? 4 horas. A live comentando a live dos meninos de ontem. Né? Eu entrei aqui só para dar uma boa tarde para vocês, né? Conhecer pessoalmente aqui, mesmo que virtualmente, o professor. Foi bom. E adiantar mais ou menos, né, o que eu penso, né? Eu queria queria conversar, bater um papo sobre o Sermão do Monte. Só que, como o Claudio me falou, daqui a 10 minutos eu vou iniciar uma live no meu canal. Então, não vou poder ficar muito tempo aí, mas obrigado pelo convite aí. Nada. Vamos deixar o professor Marcelo. Nós temos aqui uns 10, 15 minutos. Você vai fazendo aí as suas considerações finais aí. Fecha esse pensamento aí para nós. Dá aquele resumaço e vamos fechar o caixão, bater os pregos, virar a ponta e beijar a viúva agora. É com você, Marcelino.
Pode continuar aí. Tá certo. Fique à vontade. Então, vamos lá. Estava na parte da tribulação já. O 22... Então, verso 22, ele diz assim: então, se alguém vos disser que o Messias, guarde isso aí, não Jesus ressuscitado, o Messias esperado por Israel. Então, se alguém vos disser que o Messias está aqui ou ali, não lhe deis atenção. Surgirão falsos Messias e falsos profetas que farão portentos e prodígios a ponto de enganar, se possível, inclusive até os escolhidos. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá, aparou-se aqui, olha só. Imediatamente depois desta tribulação, o sol se escurecerá e a lua não irradiará mais o seu esplendor. As pessoas estão pegando isso aqui como fenômenos naturais que não tem nada a ver. Ali, o sol ali, ele está dizendo que é o cabeça. Assim como José, que o pai dele teve um sonho, ele diz: eis que eu vi o sol e a lua e as 12 estrelas se escovando diante de mim. Ele está dizendo do pai e da mãe. Então, só se escurecerá. O livro de Salmo diz que o Senhor é o sol da minha vida. Ora, se eu entender que o sol é Deus, então quer dizer que Deus vai se escurecer, então? Ele vai se envergonhar? Não, ele está dizendo uma figura de linguagem. O sol se escurecerá e a lua não irradiará seu esplendor. E as estrelas cairão do céu e os seus exércitos celestes tremerão. E estrela que ele está falando ali, ele está falando de patente, como tenente, coronel, está usando a figura. Posso dar só uma parte, eu já vou sair? Eu queria comentar justamente essa passagem aí, onde fala dos abalos cósmicos, né? Porque, como eu usei no meu debate, no último debate com o Banzoli, se você pegar essa passagem de Mateus 24, onde fala dos abalos cósmicos, você ligar ela com o Atos dos Apóstolos 2, onde acontece lá o Pentecostes, e o pessoal acusa os discípulos de estarem bêbados. E Pedro toma a palavra e fala: eles não estão bêbados. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento do que o profeta Joel disse. Aí ele vai falar a profecia do profeta Joel. Nos últimos dias, o sol escurecerá, a lua se tornará negra como saco de silício. Né? Então Pedro falou nos últimos dias. E Pedro disse que já estava se cumprindo. E se você ligar com o Apocalipse vai ter também a mesma descrição desses abalos cósmicos. Então, não tem como negar que uma coisa está ligada à outra. Jesus profetiza, Pedro fala que já estava se cumprindo a profecia de Joel, que é a mesma de Jesus, e no Apocalipse é o cumprimento. Né? Perfeito. Manda mais, professor. Eu já vou saindo aí, galera. Já vou saindo, tá? Um abraço. Daqui quando terminar aqui, ó, eu vou lá para a live, tá? Boas festas, bom fim de ano aí, professor. Até mais. Feliz ano novo. Vamos correr lá. Bora então, nós, somos nós aqui. Aí ele diz aqui, aprendei, por exemplo, da figueira, quando os ramos se tornam tenros e brotam as folhas. Opa, ele está dizendo de primavera, de outono, ele está dizendo que ela vai haver um tempo. Aprendei da figueira. Sabeis que a primavera está próxima. Começou a nascer folha, opa, é a primavera. E está caindo folha. Está chegando ali o outono, mais ou menos ali. Ó, o negócio está frio. Opa, é o inverno que está acontecendo. Então, Jesus está dando mais ou menos uma dica, um spoiler, vamos dizer assim, né? A minha vida vai acontecer exatamente assim, ó. Presta atenção no que as profecias estão dizendo, hein? Também vos, quando virdes que acontece tudo isso, saber que o fim está próximo. Está chegando às portas. Eu vos asseguro que esta geração não passará antes que tudo isso aconteça. Eu vos asseguro que esta geração... Jesus está dizendo, eu estou dando a minha palavra, que esta geração aqui agora não passará, ou seja, não vai morrer, não vai ter descendentes a partir dali, antes que tudo isso aqui aconteça. Olha o detalhe. Céu e terra passará. Minhas palavras não vão passar, não. O que eu estou dizendo, eu estou assinando embaixo, como se ele estivesse falando assim. Eu não estou mentindo, não. Estou falando é agora mesmo. Isso aí é verdade. Quanto dia, a hora, ninguém conhece.
nem os anjos do céu, nem o Filho, nem o Pai o conhecem. Viu? Pode falar. É sobre... O Wesley está fazendo um apontamento, acho que é sobre o seu áudio. Perguntando se você está usando algum microfone ou se o áudio está sendo captado direto pelo celular ou pelo notebook. Pelo microfone aqui. Pergunta ele se está melhor agora. Acho que o microfone está um pouco distante, eu estou virei de lado. Tenta aproximar. Acho que melhorou. Deixa eu ver. Pronto, coloca um pouquinho. Pode continuar. Melhorou aí, Wesley, mais... agora? Pronto, o Wesley vai dar o feedback. Não estava pegando o áudio. Parece que melhorou. Está me ouvindo direitinho aí? Eu estou conseguindo ouvir. Olha só, Jesus não vai voltar. Olha o texto que eu vou dar aqui para vocês. Jesus não vai voltar. Jesus, caminho para o Pai. Não, o João, capítulo 14, do verso 19 ao 26. Olha só. Daqui a pouco o mundo já não me verá mais. Ao contrário, vós me verão. Vós quem? Os judeus. Vocês me verão, porque eu vivo e eu vos viverei. Nesse dia compreendereis que eu estou no Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Ele está dizendo que Jesus não precisa voltar uma segunda vez para ter um contato físico com ele. Porque ele indo, os judeus sabem que o Pai está com ele e eles estão com o Pai também. Quem conserva e guarda os meus mandamentos, este me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e eu me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Opa! Olha aí. Opa! Por que não te manifestarás ao mundo, mas somente a nós? João, capítulo 14, verso 22. Jesus está dizendo que ele vai se manifestar aos discípulos e aos judeus. Eu vou ler o texto de novo. João, capítulo 14, versículo de número 22. Disse-lhe Judas, não Iscariote, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Então Jesus responde, se alguém me ama, cumprirá as minhas palavras. Ou seja, eu não preciso da segunda vinda de Jesus para ele se manifestar na minha vida, para eu entender que ele é o meu Salvador. Não, 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 não. Ele precisa se manifestar àqueles que estavam debaixo da lei, porque eles concordaram e acreditaram que o Jesus, o Messias, estava debaixo da lei. Então, ele precisa se manifestar para eles, ele precisa fazer os milagres para eles, eles precisam estar presente com ele para acreditar. Esse, sim, é o Messias de Israel. Por isso que Judas pergunta para ele, por que você vai se manifestar a nós e não ao mundo? E ele diz, porque aqueles que ouvem os meus mandamentos guardam as minhas palavras. Então, se você está esperando Jesus voltar, você espera sentado, deitado, porque, infelizmente, ele não vai aparecer. O que vai aparecer para você é o sentimento do amor de Deus que está em vós. Porque bem-aventurados aqueles que não viram, mas creem. É esse sentimento que nós temos dentro de nós. Jesus Cristo é o nosso Salvador, que ele está conosco todos os dias, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando eu morrer, eu tenho certeza que eu estarei com o meu Salvador. Essa é a questão, esse é Mateus capítulo 24. Se Jesus quisesse se manifestar ao mundo, ele chamaria todo mundo e não falaria com eles em particular. É isso aí. Perfeito. Rapaz, você me trouxe uma iluminação aqui num texto do versículo... Só de Illuminati, não. Essa parte aqui dos versículos, cadê? Ainda há pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Ó, vós me vereis. O mundo não verá, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Isso aqui eu vou depois apresentar algo para você lá no particular, porque agora não tenho coragem de dizer no ao vivo aqui, não. Até porque eu vou precisar disso aqui depois, para debate. Somos nós os gentios. Ele precisa se manifestar aos gentios, porque desde Gênesis até o livro de Mateus, ele disse que ele apresentaria como o Messias de Israel. Eu não adoro o Messias de Israel, eu não estou debaixo da lei. Eu sou aquele que não viu, mas eu creio. É esse que ele falou. Por que você se manifesta a nós e não se manifesta ao mundo?
Jesus acabou de dizer agora. Porque aquele que guarda o meu mandamento, eu não preciso manifestar para ele, não. Eu já tenho certeza que ele está comigo. Mas vocês precisam que eu me manifeste a vocês. Porque lá da antiguidade, lá de trás, foi falado que eu teria que aparecer. Então aqui, tá vendo? Eu sou o Jesus aqui, vocês me viram? Agora eu vou salvar vocês porque vocês estão debaixo da lei. Eu não preciso disso, não. Eu preciso crer que ele apareceu para mim, me salvou, mas eu não sei como é que é a cara dele. Se ele tem 4 olhos, tem um olho verde, tem um olho amarelo, tem 2 cabeças, 4... não sei como é que ele é. Mas eu sei que dentro do meu sentimento eu guardo as palavras dele e ele não precisa se manifestar para dizer, ó, eu sou o Cristo da tua vida. Para eles precisavam ter estado debaixo da lei. Para mim, não. Então, esse é Mateus capítulo 24. A tribulação e a grande tribulação era para eles. Eles estavam debaixo da lei. O Cristo apareceu para eles e eles não o receberam. Tanto é que eles dizem lá na crucificação, a quem queres que eu solte? A Jesus, ao qual você chama de um Cristo, ou Barrabás? Solte a Barrabás. E ao Jesus, crucificam. Mas não tenho nada contra ele. Olha o que o povo fala. Que o sangue dele recaia sobre nós e os nossos, que realmente é o Messias, a maldição que está sobre ele cai sobre nossas vidas. E é o que está acontecendo nas guerras de Israel agora. Na minha vida, não. Na minha vida, não. Porque eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Glória. Eu vivo pelo Evangelho de Cristo, ao qual ele não se manifestou no meu coração, mas através das palavras deles que eu guardo, eu tenho um sentimento de que ele está sobre a minha vida. É isso aí. Agora, esse é o nosso sentimento. Nós vamos aqui já. Eu lhe agradecer pelo. Olha o que você fez aí, ó. Olha o Ivan Santos, que é daqui da terrinha também. Tá dando glória a Deus e se arrepiou lá com o que foi dito hoje. Eu agradeço você ter vindo. Você tem que vir mais aqui, rapaz. Obrigado. Vai começar a live dos meninos, né? Tá faltando 3 minutos. Eu falei com você. Vamos já ver lá como é que é a live deles, participar no chat lá. Vamos ver. Eles vão fazer um react sobre o que aconteceu lá com os futuristas. Aí lá a treta é grande. Lá eu vou só tomar um cafezinho, que eu tô aqui querendo, o corpo quer desvanecer, querendo dormir aqui, mas vou tomar um café forte aqui para acordar. Aí, Ivan, meu amigo Wesley, quem quiser acompanhar lá, o Robson 2.0, mas o Cris Macabeus estarão agora fazendo uma live, reagindo a uma live, inclusive que eu participei da live lá. O meu amigo Banzoli, tô amigo de todo mundo, viu? Amigo Banzoli, amigo Fabiano Dias, o Thiago Dutra, o Marisvan, fizeram uma live lá, esses são os fera do futurismo aí, tá? Um dia você pode topar com esses caras no debate aí. E eles fizeram a live lá e eu entrei, pedi lá uns 5 minutinhos para conversar, aproveitei para divulgar o debate, dia 14 de janeiro, no canal aqui do meu amigo, ó, que está ouvindo aqui, que está com a gente, felicitando a todos e desejando um feliz ano novo. Nesse canal, Feologúmena, a gente estará lá dia 14, fazendo um debate. Eu estarei com o Lucas Banzoli. E lá vai ser, olha só, é pouca coisa não. Datação do Apocalipse, Mateus 24, esse apanhado que fizemos aqui, e aprofundando mais um pouco. E aí eu vou falar com você de umas dicas no grego. A gente vai ter também ressurreição, e Satanás preso. 4 temáticas nesse dia. Vai ser debate, claro. Vai ser debate para quase 4 horas aí de novo lá no canal do Wesley, dia 14. E depois do dia 14, dia 21, meus irmãos. Essa fera que está aqui do meu lado, ó. Ele, André Marcelino, o professor André Marcelino, com o nosso amigo que aqui estava, o Robson, vão trabalhar, vão trabalhar o Apocalipse lá. Aí o Marcelino vai mostrar que tudo se cumpriu. E o Robson ainda vai querer mostrar que algumas coisas estão acontecendo agora e tem algo ainda um pouco para o futuro. Então esse vai ser o debate lá entre os dois preteristas, tá bom? Eu quero agradecer você, né, Marcelino, felicitar você, um feliz ano novo aqui ao vivo, né? Ainda vou felicitá-lo com certeza ali mais próximo da virada. Ao Ivan, obrigado, Ivan Santos, por participar conosco. Ao Márcio no começo, ao Wesley, ao Robson, ao Cris Macabeus, a todos que fizeram parte hoje da transmissão, aqueles que ainda irão assistir, um feliz ano novo para todos. E daqui a pouco, gente, vamos tentar entrar lá na live dos meninos, do canal do Robson 2.0, canal Cris Macabeus,
A gente vai tentar ver lá como é que vai ser essa live, viu? Não vamos perder, não. Um abraço a todos, fiquem com a paz do nosso Senhor e Salvador, o Jesus ressuscitado, não da lei. Não da lei. Estamos vivendo graça, reinando com ele. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Isso. Tchau, Amém. valeu. Valeu!